Boa tarde, amigos. Chegando na área, chegando na rede com Kodama na rede, né? Essa semana aqui, eu queria agradecer a entidade máxima do futebol, a FIFA, porque eu não entendo porque a FIFA tem que vir aqui para convencer os caras que pode tomar breja no estádio, né? Eu não sei porque que essa lei absurda discriminando o torcedor brasileiro de futebol, porque para ir show da Madonna, show de não sei o que lá, pode vender bebida alcoólica. Agora, jogo de futebol não pode. Por quê? Qual é a discriminação de um cara que assiste show de rock e o torcedor de futebol? O torcedor de futebol é tudo baderneiro, briguento. Eu acho particularmente que tem que deixar liberado, não só na Copa do Mundo, mas a responsabilidade é de quem vai fiscalizar, a lei seca lá, bota lá os caras da porta do estádio controlando os caras. E sem problema. Tá certo? Bom, seguir em frente, hoje aqui temos um grande convidado, mestre, jornalista, comentarista e um monte de ista lá, que não, sabe, a pessoa que mais entende da história corintiana, Celso Zelt, meu amigo. Tudo bom? Prazer em recebê-lo aqui no meu humilde programa Kodama na Rede. Prazer é meu estar ao seu lado. Nós que já estivemos lado a lado na quarta-feira passada, né? Perfeito, lógico, dando sorte com o Coringão lá no Pacaembu, ali, né? nas cadeiras laranjas, cada vez mais caras. É verdade, verdade. Empurrando a visibilidade do Danielzinho lá, fica lá, dá sorte pro Coringão. O Daniel tá melhorando o retrospecto dele. Tá melhorando o retrospecto. Em jogos importantes, né? Um jogo de Libertadores sempre tem um outro peso, né? Com certeza. Principalmente para a torcida do Corinthians, aí que está nessa expectativa. Os seus adversários também estão numa expectativa maior ainda que a da torcida do Corinthians. Com certeza. Mas Celso, conta aí, eu já te acompanho bastante, mas acho que muitas pessoas querem saber um pouquinho da história do Celso. Você começou na revista Placar? Eu comecei na revista Placar, né? Eu sou jornalista já. Se você considerar a revisão de textos uma atividade jornalística, como ela de fato é, já são 25 anos, né, Kodama? Eu era revisor na Editora Abril, revisor de textos das revistas em geral, da Placar em particular, que na época era uma revista semanal, né, e exigia uma revisão um pouco mais detalhada, né? Trabalhava muita gente na revisão que não gostava nem acompanhava futebol, e eu e uma gangue que tinha lá sabíamos que a Napolina era com A, que o Rodolfo Rodrigues era com acento e Z, então a gente ficava ali mais na revisão da Placar, né? E da revisão, mais posteriormente, acabei pulando para a reportagem, me especializando nessa área histórica, né, que é a que eu gosto, principalmente a área histórica do Corinthians, que é o meu clube de coração, desde garoto, clube do meu pai, e a gente sentiu uma grande lacuna aí na história do futebol brasileiro e particularmente na história dos clubes de futebol, né? Em relação à história. Dados, você que é um contumaz, garimpador de dados, né? Manda ficha técnica para muita gente boa, né? O Kodama que alimenta aí uns caras de nome até. Meu fonte de consulta é o manual do Celso Zelt, lá, o Almanac. Até vi que você tem o Almanac novinho de 2000. Aqui, que beleza, olha só. Um Almanac de 2000 conservadinho. É para pessoas como você. É que eu só trouxe isso aqui, tem lá os 100 anos. 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos, né? Tem lá o Corinthians e Santos lá, com os 10 mais. É pra gente como você, como muita gente está assistindo a gente, que também tem esse interesse que eu tinha, né? Saber um pouco mais, saber dados, saber detalhes, saber histórias, que eu aí durante esses já mais de 20 anos garimpo com muito prazer essas coisas, né? Muito prazer essas histórias todas. Que ótimo. Como você é um historiador, conte um pouco da história da primeira lembrança do Celso Zelt corintiano lá. Nossa, você sabe que eu acho que esse escudo que está aí na tua mesa, eu conheço antes de qualquer outra coisa na minha vida. Eu lembro antes desse escudo do que da cara do Mickey Mouse, do que da marca lá, dos arcos do McDonald's, do que até alguns símbolos religiosos. Na minha casa a religião era essa aí, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu nem sabia que o Corinthians jogava bola, Kodama, e eu já era corintiano. Eu não sabia que isso aí mexia com futebol, mexia com como assim? Pessoas. Não sabia, eu conhecia o escudo antes de tudo. Né? Na minha casa, meu pai é corintiano desde 1935, ele aparece no filme do Centenário, que eu tive o prazer de fazer o roteiro, né? O seu Dario,
Manda um abraço pra ele. Ele não é muito de internet, mas manda um abraço pra ele. O velhinho, Vai acompanhar depois. 83 anos vai fazer, corintiano desde 1935. Acompanhou o jejum de título, acompanhou o Tabu lá nos jogos que não ganhava do Pelé, e contava todas essas A histórias. sua fonte né? já estava em casa. Né? Já começou dali. Já estava em casa. Na verdade, o primeiro que gostava de futebol na minha família era meu avô, né? Mas ele torcia pro paulistano e depois pro São Paulo. Mas era fanático, parecia um corintiano torcendo pro São Paulo, de tão fanático que ele era. Então passou esse amor pelo futebol, pelas coisas do futebol, da nossa família toda. E quando garoto, eu ficava ouvindo aquelas histórias do meu pai, e falava assim, mas pai, você fala aí do Baltazar, quantos gols ele fez, né? Quantos de cabeça? Você fala que ele era bom de cabeça, quantos de cabeça? Ele falava assim, não sei, nunca ninguém contou. E eu pensava comigo, um dia eu vou contar, um dia eu vou fazer esse livro. E depois virei jornalista e passou a ser uma necessidade profissional. Quando a gente procurava, por exemplo, o número de gols do Rivelino, e ninguém dava com certeza. Eu falava, o cara foi um tricampeão do mundo, né? Não é possível que a gente não tenha esse dado. Então foi por essas duas coisas que eu comecei a mexer com isso, por paixão e por necessidade. Necessariamente nessa ordem, né? Eu era primeiro um torcedor apaixonado. Acho que muito do que eu faço do meu trabalho é em função do que eu sei que as pessoas querem, porque eu sou um consumidor disso. Antes de ser um fazedor, eu sou um consumidor desse tipo de informação, né? Então eu faço com muito carinho, principalmente o que é ligado ao meu clube do coração. Eu confesso que eu não sou um cara muito bom de memória, assim, esse cara só assim, até hoje me pegaram lá no clube, lá eu acabei vacilando, eu perdi até a aposta, lá que eu falei o comentário errado lá. Mas assim, em relação por exemplo, você lembra assim, o primeiro jogo que você foi, alguma coisa que você viu, a primeira vitória, o que te marcou na memória? Eu lembro por exemplo, eu tenho 44 anos, né? Sou de 68. Certo. Então até os 9 anos de idade eu não gostava tanto de futebol, não acompanhava futebol, mas já me dizia corintiano. Eu lembro na final de 76, que o Corinthians perdeu para o Inter de 2-0 no Brasileiro, é um dos jogos que eu tenho a lembrança mais antiga da gente indo embora, teve missa, de domingo ia da missa, meu pai falou, vamos pra missa que isso aí tá perdido, porque de fato o Corinthians tomou 2 gols logo, metade do segundo tempo já estava 2-0 pro Inter, a gente foi pra missa, e eu lembro de na volta ouvir os foguetes dos adversários comemorando a derrota do Corinthians, e eu fui no fundo do quintal xingar quem estava soltando foguete. Então eu tenho só essa lembrança de 76. Agora o marco mesmo é o jogo de 77. O primeiro título seu foi em 77. Ali eu comecei, ali é o primeiro jogo que eu sentei para ver 90 minutos. Né? E foi uma tensão muito forte. Quem tinha televisão colorida em casa era o meu avô, que estava torcendo contra. E ali foi a hora que o Basílio faz o gol, eu estava montando um castelinho de papel no tapete. Porque eu estava muito nervoso, já vinha acompanhando todos os jogos, né? Os 3 jogos. E o meu medo era o de cá, nas cobranças de falta de cada Ponte Preta. O medo não era o de cá, o medo era, com todo respeito aos meus amigos Jair e Tobias, mas o de cá botava os dois na gaveta. Guardou, domingo ele já guardou um gol, e na quinta-feira tinha medo dele, medo do Rui Rei, medo do timão da Ponte, a Ponte tinha realmente um time muito bom, e eu fiquei muito nervoso o jogo inteiro, mas lembro que dei uma relaxada no final, fui montar meu castelinho de papel, e saiu o gol do Corinthians, e na hora do gol meu pai pisou no meu castelinho de papel, assim, saiu pra rua pra comemorar, e eu, em vez de chorar pelo castelinho ali, eu fui junto com ele. Eu costumo brincar que eu fui e não voltei até hoje, né? Depois 78 era um período já, tenho um primo bem mais velho que eu, que era quem acompanhava meu pai do estádio. Eu com meu pai nunca fui tanto no estádio. Meu pai é bem mais velho que eu. Eu nasci, meu pai tinha quase 40. Eu já estava se retirando dos estádios. Então eu ia com esse primo. E esse primo, Wagner, ele levou a mim e ao meu irmão, que também é corintiano, doente, né? Nós fomos a muitos jogos em 78. Primeiro jogo de 78, um 0-0 com o Santos, no Morumbi, pelo Brasileiro. Sofri, só que ali não era com o Dicá, era com a Ailton Lira, que cobrava faltas muito bem também, e o Tobias costumava tomar uns gols do Lira. Aquele dia ele não tomou, não. Você que pegou uma parte aí da fila, né? Lá nos caras. Você não acha que hoje o corintiano ele sofre muito menos do que naquela época? Sem dúvida nenhuma, né? É uma geração bem resolvida, né? Aliás, mais de uma geração já, né? O corintiano, eu acho, Godão, na verdade, que essa virada se deu com aquele time do Sócrates.
né? Antes mesmo do time da democracia, já com Sócrates e Palhinha, fazendo um campeonato 78 para 9, 78 fizeram um belo campeonato, 79 são campeões. De pé para pé, tabelinha. Eu lembro do Osmar Santos na final de 79, contra a Ponte, colocou a música da transmissão, o Balancê, para Gal Costa, Balancê, Balancê. Né? E aquele time já era um time mais leve. Aí o corintiano se sentiu na condição dos outros torcedores. A gente sempre achava que a desgraça ia acontecer. Aí a gente ainda acha, mas com menos intensidade, né? Com menos trauma. O trauma, felizmente, acabou lá para trás. Lá se vão 33 anos de 79 para cá, felizmente, né? Eu queria fazer uma outra pergunta. O que você acha desse time aqui, por exemplo? Hipotético, assim que eu fiz aqui, né? Gilmar, Idário, Domingos da Guia, Gamarra, Vladimir, Dino Sani, Roberto Belangeiro, Riverino, Luizinho, Cláudio e Baltazar. O que você acha desse time? Eu acho que esse é o Corinthians de todos os tempos. Alguém pode discutir, botar o Zé Maria no lugar do Idário? Seria o seu Corinthians de todos os tempos? Seria o meu Corinthians, sim. Esse Corinthians aí. Passar aqui um meu jogo de botão, isso aqui tem uma história, olha que beleza. Talvez aqui o seu belíssimo time aí. O Gilmar aqui do gol, rapaz. Esse aqui tem uma história, né? Que é o nosso amigo Edu dos Botões, né? Sim, nossa. Edu Botões, um abraço pro Edu dos Botões aí pro... O Edu fez esse time pra mim e o Kodama Mocosô. O Kodama Mocosô, meu Deus. Quantos anos o Kodama tem Mocosô? Mas é pra dar mais realidade, entendeu? Faz tanto tempo que esses caras ainda jogavam quando o Kodama... Brincadeira, claro, eu sabia que... Puxa, que coisa emocionante, hein, Kodama? Você vê que é um time... Um ônibus e tudo, hein? Quem joga botão sabe que isso aqui é o ônibus. Ônibus? É o ônibus, é o que conduz os jogadores do Edu Botões. Obrigado, Kodama, ganhei meu dia. Tá certo? Que beleza, hein? Um pouquinho atrasado. Puxa vida, por que não foi em fevereiro? Tá certo, Que beleza. Isso é fantástico. Vou estrear com o Daniel, meu filho. Né? Que tem um pelo menos, Daniel, deixa ele ganhar, hein, Daniel? Dessa vez, né, deixa ele ganhar. Nunca perdi pro Daniel, tem tabu. Não, Daniel, não, mas... Tá certo. É Corinthians contra Corinthians que eu jogo lá em casa. Corinthians contra Corinthians. Quando eu jogava muito botão, quando era moleque também, era sempre Corinthians contra Corinthians A e Corinthians B. Era difícil fazer o Corinthians perder. Às vezes, na maioria das vezes dava empate. Dava empate. Pra nenhum dos dois Corinthians sai perdendo, né? Vou botar você um pouquinho na fogueira. Aconteceu uma celeuma aqui, acho que ontem e tal, não sei o que lá. O que você acha desse negócio de ex-jogador comentarista, jornalista, tem que ser jornalista, não pode ser jornalista, das pessoas de uma certa forma estigmatizarem alguma coisa nesse sentido? Tem que ser, o cara para ser comentarista tem que ser jornalista, para ser alguma coisa no futebol o cara tem que ser jogador. Eu particularmente acho que não tem nada a ver, porque se fosse analisar tudo meio que coerentemente, o Felipão não podia ser treinador. Ele era um perna de pau. Nunca jogou de verdade. O Mano até abandonou a carreira, pô. Como é que mancou, Não, de repente, porque ele tem uma visão até mesmo coerente, consciente. Ele enxergava bem o jogo, ele abandonou a carreira e foi ser treinador. Eu vou te dizer uma coisa, inclusive como espectador, não é nem como jornalista, mas também pode valer como jornalista. Eu gosto de comentário bom, eu gosto de ideias coerentes. Essas ideias coerentes podem vir de um jornalista e podem vir de um jogador que tenha preparo e dom para isso. Comentários ruins tanto podem vir de jogador de futebol, como podem vir também de jornalistas mal preparados. Agora, o que acontece é uma grande inflação no mercado, né? O número de comentaristas. E, infelizmente, com o despreparo, eu não digo nem em relação à informação, mas o despreparo em relação à responsabilidade que é pegar um microfone e, às vezes, incitar violência, fazer certas colocações, né, que realmente necessitariam, se não de um banco de faculdade, mas de alguma regulamentação, que a pessoa passasse por algum preparo em que elas tivessem essa base. Eu, como jornalista, já trabalhei com muita gente que não tinha diploma. Eu trabalho desde o tempo da primeira leva ainda, a turma de antes de 67, quando não precisava de diploma. E trabalhei com muito jornalista bom na prática
que nunca teve diploma, era um deles, inclusive, era motorista no Editora Abril, virou um excepcional repórter fotográfico, me ajudou muito no começo de carreira, pegava pela mão, falava, olha, ali tem uma notícia, vai lá, faz uma matéria com aquele cara, depois eu tiro uma foto. O cara tinha um faro jornalístico que muito jornalista de bancada não tem. Sim. No caso específico dos ex-jogadores de futebol, eu acho primeiro que é uma inflação, são muitos. Não é possível que todos sejam bons. Né? Não, claro. E aí começa também a tirar espaço de gente que podia estar trabalhando melhor. E segundo, essa coisa do preparo, e menos até, eu me incomodo menos com essa coisa de um erro de informação, e me incomodo mais com a irresponsabilidade de certas coisas que são faladas no ar. Responsabilidade da comunicação. No sentido de, principalmente de incitar a violência. Eu acho que o futebol é perigoso, é um barril de pólvora, né? Você precisa ter muito cuidado antes de fazer algumas colocações. Eu sei disso porque também sou torcedor de futebol, sei como irrita o torcedor de futebol determinada colocação em relação ao clube dele, a paixão por um clube. Eu respeito muito a paixão pelo clube, né? Então acho que nesse sentido os jogadores precisavam pensar um pouco mais. Agora eles têm uma coisa muito positiva. Os comentários, vou pegar um exemplo do Casagrande. O Casagrande faz certos comentários de como se chuta determinado tipo de bola que eu jamais poderia fazer. Eu não fui jogador, né? Acho até que os jogadores deviam investir mais nisso, sabe? Trazer pra gente, em vez de eles ficarem decorando quem fez o quê, como normalmente eles fazem, ou com preocupações táticas, eu acho que seria legal eles trazerem mais pra gente sensações de quem está lá. Eu gosto muito dos comentários do Casão, principalmente quando perdem gol. O Casão entra e te fala exatamente porque o cara perdeu, o que o cara pensou, o que o cara tentou. São coisas que eu jamais poderia falar. Até porque eu sou goleiro. Tá me interessando, eu não preciso, mas o que eu particularmente, assim, o que eu não é que eu não gosto, mas eu acho que não tem muito o comentarista fazer, quer dizer, o comentário depois do que aconteceu. Mas isso é o que tem mais. É o que mais tem, é alguma coisa que eu acho que é meio sem graça. E sabe qual é o pior de todos? É o comentarista de arbitragem que faz isso. Bom, comentarista de arbitragem já é outra situação. Tem perdão. Esse não tem perdão. Porque veja, eu chamo um cara lá que apitou durante 30 anos. Aí em cima da experiência dele aparece o lance e eu falo, fulano de tal, foi ou não foi pênalti? Aí ele vira e fala, vamos acompanhar o replay. Sinto muito, mas para acompanhar o replay eu não preciso dele lá. O grande detalhe, assim, eu particularmente, assim, que eu me lembre, né, acho que na época que a gente via os programas de futebol, né, na infância, não tinha comentarista de arbitragem, e todo mundo já comentava arbitragem, né? Então, quer dizer, no meu modo de ver, houve uma hipervalorização em cima da arbitragem. O árbitro, que deveria ser um elemento dentro do campo que não era para ninguém olhar, ele não deveria ser percebido. Esse é o bom árbitro, né? Ele não deveria ser percebido. Começou a virar estrela. É verdade. Né? E hoje, que cansa, às vezes toda semana você liga, os caras, foi pênalti, não foi pênalti, foi impedido, não foi impedido. E tem quadro de análise de arbitragem, e tem também um bombardeio, né, Kodama, que não havia antigamente. Antigamente você tinha um ângulo só, segurava na mão de Deus e ia. Agora você tem 1000 câmeras, que é até uma covardia com o árbitro. E o que parece que, assim, ninguém está se importando em resolver o problema dos erros. É verdade. Né? Que são muitos, não vejo ninguém resolver os problemas, que é uma coisa que acho que é bem prática, é bem fácil de se resolver. A primeira coisa que você pergunta pro árbitro, que ele fala a desculpa dele, do lugar onde eu estava eu não pude ver o lance. Ué, então coloca mais olho para ver, mais árbitro no campo. Se a resposta padrão é essa, do lugar onde eu estava, não me... eu só não gosto da ideia de esfriar o jogo, né? Que seja com mais gente arbitrando, ou seja pelo recurso eletrônico. Toda vez que para o jogo, que esfria, me cheira a coisa de americano. O gostoso no futebol é você gritar gol ou não. Você lembra um Corinthians e Palmeiras que anularam um gol do Tevez depois de não sei quanto tempo, né? Paula levantou, né? Ela falou que não foi ela, foi o outro do lado de lá. Que coisa mais sem graça. Já pensou todo mundo na expectativa, esperando o cara apontar o meio de campo pra gritar gol depois? Futebol não é isso, foi até legal, porque você vê que é um lance que todo mundo lembra, né? Uma coisa que ficou meio... Mas quebra, né? Quebra o clima. O Tevez ganhou a placa da torcida, que não adianta, né? Ninguém vai poder estragar o gol que você fez. Belíssimo gol.
Mas quebra, né? Porque o futebol não é isso. O futebol é sequência. Isso é coisa de esporte de americano, né? Mas o que eu acho que, principalmente em relação a esse lance, aparentemente já se usa. Não oficialmente. Né? Porque ela falou que foi o cara do outro lado que marcou, mas ela não sabia o quê. Aí eu acho que tá errado. Né? E o recurso eletrônico, em alguns casos, o chip na bola, por exemplo, há de se estudar uma maneira, essa coisa de se passou na linha ou não, né? Passou da linha ou não, são coisas mais fáceis do que, por exemplo, a intensidade de um empurrão num pênalti, para ficar naquele lance do Ronaldo contra o Cruzeiro no fim do Brasileiro de 2010. Aquilo não há recurso eletrônico que consiga mensurar a intensidade daquele empurrão do rapaz do Cruzeiro, se chegou a deslocar, se não chegou a deslocar. Sim. Então ainda vai ter uma brecha. Mas claro, vai diminuir muito, né? Porque do jeito que tá muito ruim, né? No mundo inteiro. Chato, eu acho muito chato. No mundo inteiro, tá muito ruim. Você vai comer, ganhou roubado. Como ganhou roubado? Eu acho uma coisa absurda. Existe não sei o porquê que toda vez que o Corinthians chega na final do campeonato, tá pra ser campeão. Porque tá ajudando, tá facilitando, porque é amigo do Ricardo Teixeira, que não sei o que. É porque contam as pingas que tomam, mas não contam os tombos que levam, não é verdade? Quando anularam 2 gols do Ronaldo contra o Guarani em Campinas, ninguém lembrou disso. Né? Então o Corinthians, como todos os outros times, tem as marcações a favor e contra. E aí a vida vai seguindo. Só voltando um pouquinho no assunto aí da imprensa, jornalista, eu não sou jornalista, eu sou ex-engenheiro, tá? Nunca falei aqui que eu sou jornalista, eu tô aqui porque eu sou um fanático por programa esportivo, acompanho vários, já faz há muito tempo, muita gente já ouviu falar de mim, e hoje, para minha felicidade, eu tô aqui tendo um excelente bate-papo aqui com um grande amigo Celso Zelt e com outras pessoas que já vieram aqui me visitar. Né? Não tenho intenção de ser jornalista, acho que a responsabilidade é um pouco maior, né? Mas a minha intenção é estar aqui, poder bater um papo, falar do Corinthians, que eu sou apaixonado. Né? E fazendo muito bem, né? Que é uma prova obrigado, que isso não inviabiliza. Amigo, né? Não tem jeito. Isso não inviabiliza, né? A gente vai tocando o barco aqui. O que eu tava olhando? O que você achou do jogo do Corinthians lá? Do último jogo da Libertadores lá? Nós estivemos lá do Azul. No México foi um teste para cardíaco, né? Porque o Corinthians dominando bem, controlando bem o jogo. Agora ainda falta aquela voltinha no parafuso de fazer os gols que depois pode acabar sentindo falta. Aquela bola que o Chicão tira de dentro do gol, sim, né, que foi o perigo máximo, o ápice do perigo que o Corinthians levou no México, seria uma pena, seria um crime. Agora seria um crime porque também é um time, o Tite fala muito em equilíbrio, e o time, sob um ponto de vista, ele é desequilibrado no sentido de que faltam os gols. Né? Houvesse cavado um golzinho antes, já estaria mais tranquilo. E agora é uma situação que tende a se complicar ainda mais, porque o Adriano, que era uma esperança, nunca foi muito além de uma esperança no Corinthians, né? Parece aquele filme, né? Tinha um filme lá que chamava de Esperança, né? Já não temos mais sequer o Adriano como aquela esperança e mesmo como jogador inscrito na Libertadores. Hoje o Corinthians tem um jogador a menos inscrito na Libertadores. No ataque e na defesa também, que só tem 2 zagueiros. Então você veja que situação. Então acho que a necessidade imediata é de buscar um substituto para o Adriano, para compor esse ataque, né? E o Tite pensar um pouquinho mais nesses jogos em que tem a possibilidade, e já foram tantos, foi o jogo no México, foi o jogo com o Guarani. Você acha que o problema seria o esquema, ou você acha que, de repente, por exemplo, o Liedson perdeu um gol lá que ele não virou bem o pé ali, né? Aí a bola subiu, ele deu assim de bicicleta e depois o Liedson está contando com essa boa vontade que todos têm com ele, inclusive o Tite, a torcida, a crítica, todos temos boa vontade com o Liedson, torcemos para ele, mas se a volta dos gols do Liedson demorar um pouco mais, o Corinthians precisa achar uma solução. Não acho que seja um problema propriamente do esquema do Tite, mas é de filosofia. Né? Se esse time tivesse a mesma preocupação em abrir uma margem de gols, como ele tem de segurar, de ser cascudo, seria o equilíbrio ideal. Né? Agora,
competição está aí andando, o time está evoluindo. A gente espera que se porventura o tal do título da Libertadores não vier, não seja por escassez de gol em momentos-chave. É isso que me preocupa. Né? Nesse jogo do... eu achei interessante, né? Eu achei interessante, principalmente nos últimos jogos, em relação ao time do Tite, qual é? Eu particularmente não achei que teve algum jogador que teve uma atuação destacada na quarta-feira. E mesmo sem ter um time que teve jogadores com atuação destacada, o time jogou bem. Muita Isso gente... é uma coisa que é bem interessante. Muita gente jogando acima da média. Um time que na média acaba as partidas com 6,5, 7, 7,5. Né? Agora, realmente falta esse ponto alto, inclusive no próprio elenco. Na noite que nós fomos ao Pacaembu, eu analisava a reação da torcida ao gritar, ao comemorar, quando apareciam os nomes no placar eletrônico. Sim. E não há um nome que o pessoal faça um mais demorado. É um time. É um time coeso. Né? Portanto, um time candidato a ganhar a Libertadores. Porque quem ganha a Libertadores são times coesos. Não é os times. Mas não é o favorito. Geral, ou seria o favorito? Não é o favorito. O favorito por futebol é o Santos. Né? Também um futebol do meio campo para frente. O Santos tem lá suas falhas atrás. Com certeza. E é nessa brecha e pode. Mata-mata pode zerar tudo. Um mata-mata Corinthians e Santos. Um mata-mata Corinthians e Inter. Corinthians e Inter particularmente, o próprio Colorado sabe que o Corinthians já vem motivado por melhores resultados contra o Inter. Corinthians e Santos é um clássico. O próprio Fluminense, mas o Fluminense está 100%. 100% o Corinthians também estava em 2009. E acabou caindo nas oitavas. Eu estava falando no clube, um amigo lá, o Fernando Matheus, ele até colocou uma situação que ele acharia interessante o Corinthians ficar em segundo na chave. Dependendo de quem forem os outros. No retrospecto, o Corinthians tem um retrospecto favorável quando decide fora de casa. Interessante. Embora também raramente perca no Pacaembu. Ganhou a Copa do Brasil em 95, fora. Ganhou 2002 fora. 2002. O Brasiliense. Fora. Ganhou 2009. Copa do Brasil ganhou toda fora. Aqui jogou em casa, perdeu o programa em 2001. Né? Então, quer dizer, jogando a primeira em casa e saindo a segunda. Ganhou o Campeonato Brasileiro de 90, sempre decidido fora. Contra o Galo, contra o Bahia. Exatamente. Né? Mas são outros times, outras épocas. Eu acho o Pacaembu um fator não é de se desprezar a vantagem de decidir sempre no Pacaembu. Né? Entendi. Mas também não é uma situação de se desesperar. Se tiver que sair para fora, tem time para virar resultado fora também. Eu, dando uma vasculada interna, eu dei uma olhada num blog aqui, que um cidadão lá, ele falou dos pecados capitais. De 82. Os pecados capitais. Aliás, já mandou... acho que é o cidadão, chama Celso Zé. Aí ele falando dos pecados capitais. Da seleção do Pelé. Da seleção de 82. Então, trazendo aqui para os nossos dias aí, hoje, por exemplo, em relação à Libertadores do Corinthians, você acha que teria alguns? Quais os pecados capitais que o Corinthians tem? Um pecado capital do avesso: falta de gula. Falta de gula? A gula é o primeiro pecado capital. Eu sinto desse time falta de gula. Falta de gula. Tá muito no contado. E quando você trabalha no contado, primeiro escorregão você vai pro saco, né? Então, eu apontaria a falta de gula como talvez o único a essa altura, viu? Porque os outros, o time não tem soberba, né? Sim, verdade. Não tem avareza, porque jogou dinheiro fora com o Adriano, aí quando tem... verdade. Eu nem lembro quais são os certificados capitais. Mas a gula, com certeza, a falta de gula desse time do Corinthians. Preguiça o time não tem, é um dos pecados capitais. Bastante, né? Tem cobiça, inveja? Qual que é? Cobiça ou inveja, esse pode ser um pecado capital, né? A cobiça, que é um título muito cobiçado. Certo. E essa cobiça, esse afã, eu não digo inveja, mas essa coisa de querer igualar os rivais, no sentido de que é o único que não tem Libertadores em São Paulo, pode atrapalhar. Então a cobiça é a falta de gula, que é o pecado capital do avesso. Né? Até aqui o trabalho, nesse sentido, tá pecando, principalmente pela cobiça. Mas aí não é uma coisa dos jogadores, é uma coisa histórica. Como conter essa ansiedade, essa expectativa? Eu particularmente achei até o time menos ansioso
do que, por exemplo, em 2010. E eu acho que será cada vez menos ansioso. O próprio resultado de 0-0 no México, Kodama, da maneira como foi, vai dando mais segurança, né? Você vai construindo um histórico de resultados melhores, jogando fora, vai ganhando omoplatas, o time vai sentindo que é capaz, né? Vai ficando menos nervoso. O jogo que nós assistimos contra o Nacional do Paraguai, as coisas vão dando um pouco mais certo. Felizmente sai um gol antes do fim do primeiro tempo, isso é fundamental. O segundo tempo que o Corinthians fez contra o Nacional do Paraguai aqui, só foi possível porque o gol saiu ali aos 39 com o Danilo do primeiro tempo, né? Se vira 0-0, a situação é outra. É pressão, né? Pressão da própria torcida, impaciência dos jogadores. Acho que só não impaciência do Tite. Eu acho que é a pessoa com a cabeça mais no lugar. Você pode concordar ou discordar das atitudes dele. Eu muitas vezes já discordei e outras tantas tirei o chapéu para partidas que ele ganhou. No Brasileiro, o Tite ganhou no turno e no retorno do Atlético Mineiro. Quem ganhou foi o Tite. Aqueles dois jogos, Sim, né? sim. Então eu tenho aí as minhas discordâncias em relação à falta de apetite, à falta de gula, mas há de se considerar isso. Eu acho que ele é a pessoa com a cabeça mais no lugar. Ele sabe o que está Não, fazendo. com certeza. Eu acho que o time tem feito um trabalho excelente, principalmente ali em relação a grupo, né? Um trabalho trabalho honesto, muito bom. ganha o grupo com algumas atitudes que ele tomou já desde o ano passado, né? Quando mantém o Danilo, quando conduziu como conduziu o caso Adriano, ganhou o respeito de todos, né? Com certeza. Eu acho que nesse aspecto dentro do grupo, fora de campo, ele está... Né? E mesmo, acho que esse ano, acho que após a conquista do brasileiro, deu um pouco mais de confiança para ele trabalhar. Ele me parece um pouco mais arrojado nas substituições também. Tem também um elenco melhor. Ele não fez nenhuma vez o ano passado, sendo ele já tirou zagueiro para botar atacante, já tirou lateral. E o ano passado ganhou jogos assim, ele não fazia isso. Virou jogos aí com o Mirassol, com o Grêmio catando vence, 2 jogos que ele virou assim, né? E faça-se justiça, ele também já tem mais peças, né, Kodama? Não tem nenhuma peça assim fora do comum, mas ele tem um elenco melhor para trabalhar. Olha quantas peças ele tem lá no ataque, com o William, com o Emerson Sheik, tem muita peça, né? muita peça. Tem bastante peça para ele mexer. Atrás, por uma fatalidade, o zagueiro machucado, o zagueiro operado, ali tá um pouco mais complicado. Mas mesmo assim ele tem peças para inscrever, tem os meninos vindo dos juniores. Muito bons. Tem o Felipe, né, que veio do Bragantino, o zagueiro, que ali está procurando um lugar. Eu acho difícil ele arrumar lugar, né? Porque os dois meninos na base são muito bons. Os dois meninos são muito bons. O Antônio Carlos e o Marquinhos. O Marquinhos está relacionado para os 50 da Olimpíada, né? É o corintiano. Muito bom zagueiro. É muito bom zagueiro, promete muito. Agora também precisa ter cabeça no lugar para não queimar o menino, né? Com certeza. Não um dá para ele botar numa fogueira de Libertadores aí, começa algum vacilo aí. Essas coisas complicam, né? Mas quem joga de zagueiro no Corinthians hoje, Kodama, tá muito bem servido por uma dupla ali, Ralf e Paulinho. É uma beleza. Eu queria ser zagueiro com aqueles dois ali na frente. Principalmente o Ralf, né? O Ralf é um cão de guarda ali. Porque teve naquela época em 90 também, quando o Márcio saiu do time, lá, por isso ele saiu, a zaga deu uma... Então, como é que o Guiné é campeão brasileiro em 90 e depois fracassa na Libertadores? Porque o Márcio não deixava chegar a bola ali, né? Às vezes apelando até para violência, porque as regras do futebol não eram tão rígidas. Sim. O Márcio era uma beleza, né? Eu, como torcedor, brincava que o Márcio dava a impressão que a gente tinha um controle remoto, assim, falasse, dá pau, Márcio! Ele ia lá e né? Por infelicidade ele só foi fazer o gol contra o Corinthians. Né? Pois é, primeiro gol da carreira dele, eu estava naquela noite, 92, com o Inter. Jogo de Copa do Brasil aqui, 4-0 pro Inter. Ele vai fazer um gol justo no maior amigo dele, que era o Ronaldo, o goleiro. Essas coisas que só acontecem no Corinthians mesmo. Né? Por isso que é fantástico. Essas histórias são bem bacanas, né? Sensacional. O que você tá achando aí da seleção do Mano? Qual seleção, Kodama? Não temos. Não tem seleção? Não temos uma seleção, rapaz. Eu acho que agora a gente corre o risco até de não ter o próprio técnico. Já se está falando com a saída do Ricardo Teixeira, né? Essa filosofia que se tentou, esse trabalho que se tentou implantar, e aí lá se vão quase 2 anos, está indo para o 2º ano, porque ele assume logo depois da saída do Dunga, né?
vai ser muito fácil do ponto de vista político, se o substituto do Ricardo Teixeira, que agora de plantão é o Marinho, mas pode ser qualquer outro aí, dependendo do que acontecer, vai ser muito fácil rifar esse trabalho para ficar bem com o povão, né? Porque essa seleção, ela não inspirou. Mas assim. como é que vai... Não sei, eu particularmente acho que rifando o Mano não ia resolver nada. Eu sou fã do trabalho do Mano. Mas é uma atitude populista. Rifa o Mano, bota um nome da vez aí, um Muricy, um Filipão, que já vem com histórico, e ganha as graças do povão. Uma guinada, uma cara de guinada. Eu particularmente acho que o Mano vai ficar até a Copa. Eu torço para isso, não quero que o trabalho seja jogado fora. Pelo perfil, que o Andrés, solidário com o Ricardo, ele entregou o cargo, mas acho que eles não vão dispensar o Andrés. Né? Acho que não é politicamente interessante. Então, quer dizer, e pelo próprio perfil do Andrés, de não dispensar técnico, né? Ele não gosta de mandar técnico embora, ele acredita no trabalho a médio e longo prazo, né? Ele acredita nisso. Então, mas hoje, né? Oi? Se perder mais 2 amistosos aí... Não creio. Eu acho que ele segura a onda. É mais fácil sair os dois juntos do que o Andrés cortar o Mano. Não, talvez não seja o Andrés que corte o Mano, talvez o Andrés seja cortado junto. Exatamente, porque eu particularmente acho que o Andrés não aceitaria. Não, eu não digo que o Andrés dispense, mas que o Mano corre muito mais risco com o fim da gestão Ricardo Teixeira, corre. Tem que mostrar resultado. Enquanto tiver a cúpula paulista, não. E até quando a cúpula paulista? Eu já não sei. Se entrar a eleição, ganhar mas enquanto tiver aí José Marinho, Marco Paulo Leonela, Andrés... O problema todo é resultado em campo. Se o Mano conseguir resultado em campo, conseguiu dar uma cara... Tem que acabar com essa cultura de resultados, Mas essa é a cultura. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, que as pessoas querem resultado. Eu, particularmente, quando o Corinthians manteve o Mano durante um bom tempo, né? Depois agora com o Tite lá que o... Mas manteve porque teve resultado. Né? Eu acho que o time sempre acaba oscilando, né? E oscilação é uma coisa. O que o técnico precisa ter é segurança, principalmente para ele lidar com os comandados, né? E talvez o Mano ainda não tenha conseguido fechar o grupo. A seleção é diferente, né? Eles se encontram no aeroporto de quando em quando. Sim. Não é um trabalho como o próprio Mano fez no Corinthians, como o Tite fez. Precisa mais do que nunca de ter uma cara. Eu faria, se eu fosse humano hoje, eu faria, já com atraso, o que o Saldanha fez em 69. Essas são as minhas feras. Tudo bem que o Mano hoje não tem essa mão de obra não tem tantas feras assim. E está se atrapalhando com as poucas caras que tem, né? Essa insistência com o Ronaldinho Gaúcho não faz sentido, né? Tá indefensável. Algumas indefinições em relação a posições chaves, como o gol. A gente precisa resolver esse negócio. Mas a gente não tem um goleiro em grande fase nesse momento. Tem que abraçar alguém. Ou você dá a camisa para o Júlio César, que é o último que fez alguma coisa, ou aposta no Felipe do Santos, né? Sim. Ou mesmo o Diego Alves, que está jogando lá na Espanha. Tem que apostar em alguém, porque o tempo está correndo. Nós estamos entrando para 2012. Estamos virando o semestre de 2012. Para uma Copa em casa, é muita responsabilidade. Num momento em que o futebol brasileiro, reconhecidamente, não atravessa bom momento. Você acredita, por exemplo, se fosse formar uma seleção do povo, você acha que seria mais tranquilo para o Mano? Eu sempre acredito nas seleções do povo. Eu acho que o povo entende muito de futebol. Agora, em alguns momentos, por exemplo, 94, a seleção do povo não era do Parreira. Com certeza. O Parreira trouxe o título. O goleiro do povo não era o Tafarel, era o Zete. Sim. O lateral do povo não era o Branco, era o Roberto Carlos. O volante do povo não era o Dunga, era o César Sampaio. Só para ficar em 3 exemplos. Sim. Ali, né? Aí você pode dizer, não, mas talvez se botasse aquela seleção do povo também trouxesse a taça, talvez jogando mais bonito, né? Mas nem sempre a seleção do povo é a seleção vencedora. Agora, no caso do Mano, há muito menos polêmicas. Né? Há muito menos polêmicas. Paulo Henrique Ganso, que é o camisa 10 de todos nós. Sim. Ele é um camisa 10 muito mais por exclusão,
porque não existe não tem outro. Não tem outro. No momento, não. Do que por sequência, né? Esse rapaz, até hoje, não teve a sequência que deveria ter tido. Mas Todos volta ao nosso. O goleiro seria uma briga, né? seria uma briga de Os força. laterais acho que não teria problema. Né? Não, é a única coisa que a gente está bem servido, né? Daniel Zagueiro é também, ali, confiando um pouco na juventude do Davi Luiz, é essa turma que está aí mesmo, né? O Thiago. No ataque, você dá uma camisa pro Neymar e vai pensar no resto. Aí tem muito de fase, Robinho, por exemplo. Robinho hoje está numa boa fase. É nome. Kaká está numa fase melhor que a do Ronaldinho Gaúcho. E eu acho, Kodama, que a gente está nessa pendência toda. Volante, pela bola que está jogando, é o Ralf. Aqui em São Paulo, com certeza, É. e lá no Rio, nos estados. Mas você tem que ver quem é o melhor de todos. Né? Alguém discute o Neymar, por exemplo? Não, Neymar Sendo discutir. paulista ou carioca. O Ralf, na posição dele, é um nome a ser testado. Testado com mais sequência, né? Porque também está se queimando Sim. muita gente. Chama o cara, não dá certo, obrigado segundo pela volante? volta. Né? Segundo volante. Segundo volante, se você pudesse fazer uma dupla de clube, enxerta ali Ralf e Paulinho, como a gente já teve Danilo e Josué, né? Alguns setores do campo, talvez fosse o negócio de trabalhar com duplas. Os dois volantes que jogam juntos, os dois zagueiros quando possível, uma dupla de ataque, né? Mas realmente escalar uma seleção brasileira é tarefa complicada. Centroavante acho que ficaria entre o Leandro e o. Leandro, e o- Damião, e o Fred. Fred, Luiz Fabiano correndo por fora, contando o tempo, né? Vamos ver o que ele faz até 2010 e se ele pega. Agora, de qualquer forma, todos eles muito abaixo do que a gente vinha tendo, né? Kodama? Ronaldo, Romário, Com certeza, Careca. com certeza. E agora a gente. O próprio Adriano, que se informa, Bota qualquer um deles no seria. Né? Mas não adianta mais pensar em termos de Adriano, já é. Eu acho que, inclusive, o buraco em que a gente está é muito culpa de toda uma geração que não se cuidou, que largou o osso muito cedo. E aí você põe Adriano, Kaká, Mas, Ronaldinho Gaúcho. Por exemplo, nesse aspecto, né, que você está falando que hoje, por exemplo, largou o osso muito cedo. Você acha que, no caso, a exigência física é tão grande em relação ao atleta que ele não consegue prolongar, como no passado, o auge dele? Eu acho que mais que exigência física, é um problema de mentalidade. Esses jogadores, Kodama, eles estão envelhecendo muito cedo. Eles estão atingindo todos os objetivos deles na vida muito cedo, muito antes. Né? Você pegar um jogador como o Ronaldinho Gaúcho, ele não tem propriamente problemas físicos. Ele tem problemas, eu não vou dizer problemas mentais, porque estaria ofendendo o jogador, mas ele tem problemas de mentalidade. Sim. Ele não tem objetivo na vida mais. Sim. Parece que ele está de saco cheio. Né? Parece que ele já atingiu o futebol tudo que ele queria. É uma saturação de expectativa. Isso é muito ruim na vida para todo mundo. Né? Você chegar num ponto aqui que você fala, não, já estou fazendo o programa que eu gosto, do jeito que eu gosto, cansei. Isso não é bom para ninguém. E muito cedo. Né? Problema físico tem o Kaká. Problema físico e de cabeça tem o Adriano. Problema de comportamento e de cabeça tem o Ronaldinho Gaúcho. E no meio de tudo isso ficamos nós sanduichados, esperando. Porque essa turma, Kodama, até pela idade, teriam que ter sido eles os responsáveis pela transição. Eles que tinham que entregar o bastão para um Neymar, para um Ganso, para quantos mais vierem aparecer de fora de série. Para um Alexandre Pato, que é um jogador que eu ainda acredito mais para frente. Né? E essa geração ficou órfã. De repente, essa geração passou a ter a injusta responsabilidade de tocar o bonde. Não pode jogar nas costas desses Eu acho que o Pato foi uma grande decepção, né? Tem sido, né? Mas é um jogador com potencial para voltar. Eu não esqueço o jogo que o Pato apareceu contra o Palmeiras, né? Contra um Palmeiras Inter, o Palmeiras ganhou de 4 aqui em São Paulo, né? É o tipo de jogador que já aparecendo. Você bate o olho e fala assim, esse cara... ele vai ter. Era diferenciado. Ele vai ter. Que ele, né? Teve, acho que um jogo que ele, contra o Corinthians também, que o Inter acho que deu 1-0. Jogou, fez um belo gol. O Corinthians deu um vacilo no jogo, a bola caiu no pé dele e guardou. É jogador diferente. Talvez para agora não, por outros motivos. Mas é uma posição que dá para ele brigar.
A gente falou aqui de um Damião que tem suas limitações técnicas, de um Fred que já terá uma idade mais avançada que a do Pato, né? E de um Luiz Fabiano que está meia boca tentando jogar a última Copa. Então tem espaço para o Pato aí, mais para frente, né? Mas são esses, né? Tem lá. Sim. Mas já mandou a dica pro mano, hein, mano? Faz a seleção do povo, que você fica de bem com todo mundo, ninguém vai ficar pegando no seu pé. Né? Você pelo menos define quem Vai é. pra pesquisa, aí bota na internet, vai pesquisa, aí joga lá e pronto. Pro Olimpíada ele mandou uma lista de 50 aí, Kutama. Eu gosto de exercitar a memória, mas ó, tá difícil. É difícil. 50 é duro. 50 não é fácil não. Não é? Vai comprar laranja na feira, você escolher 50 é uma coisa, escolher 12 é outra, né? Com certeza, com certeza. Tem o Washington, Fábio Washington, ele está perguntando aqui se você saberia dizer se o Adriano pode ou não pode jogar Libertadores pelo Flamengo. Não pode porque foi inscrito pelo Corinthians, né? Mas ele não jogou, parece que o pessoal fica meio... Mas o que vale é a lista, né? Que é uma lista entregue para a Conmebol antes de cada fase. E ele tá lá, tem um número na camisa dele, entendeu? Não dá para escrever Adriano. A não ser que a Conmebol abra uma das suas famosas exceções sul-americanas, né? Que o Corinthians, quando precisava inscrever um zagueiro, o Edu, tentou dar uma chavecada lá na Conmebol, e a Conmebol disse que não, que só quando acabar essa fase, o Corinthians entregará a nova lista para a fase seguinte, e aí sim poderá colocar um zagueiro. Porque não tem muito a ver, mas assim, talvez não dá numa ideia. Estava vendo um programa lá da TV Corinthians lá que fala sobre leis de futebol, tava o Zanfornin e o Dr. Santoro. E eles estavam falando que em relação ao Tribunal de Justiça Esportiva, o jogador irregular que estivesse no banco e não participasse da partida, ele não poderia, o clube não seria penalizado nem o jogador, porque ele não participou da partida. Sim. Então, quer dizer, se ele não entra... exatamente. Apesar de ter sido relacionado, tal, não sei lá. Tá no BID lá da CBF. Apesar de ele ter... Foi parte, ele entrou na relação de jogadores. E que é uma coisa que foi adotada pelo tribunal como um conceito especificamente para o futebol. Um critério. Que ele não leva esse critério nem para o vôlei nem para o basquete, porque a probabilidade do cara participar do jogo é bem maior. Então eles não entendem que o jogador no banco obrigatoriamente faça parte do jogo. No caso da Conmebol, o regulamento, bem conhecendo os regulamentos que a Conmebol inclusive coloca no ar, lá no seu site conmebol.com, o regulamento deve ser omisso a respeito disso. Com certeza, na primeira fase ele não pode jogar, isso é inquestionável, né? Porque na primeira fase ele é um jogador do Corinthians. E na primeira fase o Flamengo também não pode incluir ninguém. Agora nas fases seguintes pode abrir uma brecha, uma briga jurídica, né? Não deve ter precedente. Precisa ver o que está escrito. Se está escrito inscrito ou... É o que eles chamam de relacionado para a partida. Listas de buena fé. A Conmebol trabalha com listas de buena fé. Listas de buena fé? Se você entrar lá na Conmebol, você vai clicar qualquer clube que dispute a Libertadores, clica lá no nome, tem uma relação. Aqueles são os caras do Corinthians, do Cruz Azul, do Nacional do Paraguai, e no caso do Corinthians está lá o nome do Adriano Leite Ribeiro. Se a Conmebol vai deixar dar um Ctrl+C e um Ctrl+V ali do nome dele, dessa lista, para outra, em outra fase, na mesma Libertadores, é uma outra situação, mas é uma situação anômala, né? O regulamento, pelo que eu li no regulamento, ele não é explícito em relação a isso. Ele devia ter algum artigo que dissesse assim: um jogador que estiver inscrito em qualquer fase por um clube não poderá ser inscrito por outro em outra fase seguinte, mas ele não disse. E você soube de alguma informação diferente em relação à rescisão do Adriano, especificamente? Não, até onde eu sei, caiu de podre, né, Kodama? Dos dois lados. Né? Tinha uma informação no site do Milton lá que foi porque ele estava com problema de... alcoolismo. O alcoolismo, até onde a gente sabe, é um dos problemas na vida do Adriano. Sim. Né? Mas eu não creio que tenha sido decisivo nessa situação.
Porque essa já é a situação. Quantas vezes já? Quantas chances foram dadas para o Adriano? Várias, né? No Corinthians, né? Essa é a quinta ou sexta vez. Né? Então é só uma gota d'água, né? Ou de álcool. Não sei, dependendo aí da concepção e do que aconteceu. Teve meio esquisito, não tem uma coisa meio... Teve o episódio ali da balança, sim, de não se pesar, mas o episódio acontece na sexta-feira, véspera do jogo com o Guarani. Ele não participa. Na noite do domingo, na tarde para a noite do domingo, ele pede a dispensa de um dia no clube para se reapresentar só na terça-feira. Essa dispensa é concedida e na terça-feira é anunciado então o fim do enlace, né? A rescisão amigável. Eu acho que aquela altura foi melhor para as duas partes, né? Menos bom para o Adriano, porque fica essa imagem do cara que podia ter tentado. Da parte do Corinthians, não. O Corinthians se tentou tudo que podia. Com certeza. Eu acho que até eu acho que o Corinthians ajudou bastante o Adriano e no todo, Kodama, assim, com muita tranquilidade, eu te digo que o Adriano entra numa próxima edição aí do Almanac do Timão, pelo menos com um gol muito importante. Um gol muito importante contra o Atlético Mineiro. Em função não da condição física, que ele não tinha nenhuma, mas da capacidade de jogador que ele tem, como um último suspiro, né? Aquela coisa da superação. Eu acho que é uma passagem que no frigir dos ovos ainda deixou um fruto. Ele sai como campeão brasileiro, legítimo campeão brasileiro de 2011 pelo Corinthians, sem favor nenhum. Não é daqueles nomes que não atuaram, não é isso. Esse rapaz entrou e contribuiu, mas passava por momentos da vida dele, né? Acho que ainda passa. Ele não ajudou muito, que impediram que ele pudesse ser o que se esperava, né? E acho que até o que ele mesmo esperava. Né? Você não acha que o jogador de futebol, de uma certa forma, ele tem um certo favorecimento em relação à mídia? Sempre tem alguém passando a mão na cabeça do jogador. Bastante, o Corinthians nem dispensou, o cara já tem 2 times procurando o cara, e ele com um monte de problema, né? Eu acho que isso é responsabilidade administrativa do dirigente. Isso é a mentalidade de acreditar nas pessoas. Não, aqui a gente vai saber, lá no Corinthians não souberam cuidar dele, a gente vai aqui, passa a mão na cabeça dele, né? É uma responsabilidade coletiva, né? Do próprio torcedor que pede reforço, desesperado. Você vê, tudo é muito instantâneo, tudo é muito retrato de um momento. O Flamengo acaba de vir de um jogo contra o Olímpia do Paraguai, que estava ganhando de 3-0 e não ganhou o jogo. Sim. Né? Então, é uma semana muito mais propensa para se falar em Adriano do que se as coisas tivessem dado certo. Então, é muito da prática do futebol. Agora, eu acho que os jogadores são muito prejudicados por isso. Porque se não houvesse tanta condescendência, por exemplo com o Adriano, mas a gente podia estar falando aqui de outros, né? Acho que eles talvez se mexessem um pouco mais. Profissional. Sem dúvida, né? Porque a exigência era maior, né? Se a água batesse no bumbum deles, eles aprenderiam a nadar mais rápido. É instintivo, é do ser humano, né? Então quanto mais relaxa nessa margem, mais o cara senta no pudim. É da natureza da gente, né? Você já teve 5 minutos para realizar uma tarefa e 5 dias para realizar a mesma tarefa? Claro. E às vezes você faz a tarefa em 5 minutos, porque são os minutos que você tem, né? Você tem uma longa margem, você senta, acomoda. Eu acho que isso acontece muito com o jogador de futebol. É muito paternalismo, né? Eu vejo isso muito aqui, acho que no futebol brasileiro. Acho que é demais isso daí, né? Muito O jogador é muito protegido, o cara pisa, faz um diabo, sempre alguém vai lá e não vê aqui. Isso não acontece com ninguém, né? Não acontece comigo, com você, com o prefeito, com o presidente, com o Exatamente, governador. Ninguém é culpado. Chuta, você fica lá. É o jogador de futebol, mas porque o cara brigou aqui, fez o diabo no Palmeiras. Não, vem aqui. Mas a matéria paga mais pro cara ainda. A matéria-prima do cara é muito passional, né? Ele trabalha com uma situação em que um gol que ele fizer dá uma guinada, muda tudo. Então é muito pro bem e pro mal, né? Muda tudo. Eu acho que é isso que acontece. Você acha que é pelo fato da gente ser mais sangue latino, ser mais... ajuda, né? Ajuda. Eu acho motivo, né? Eu acho que isso ajuda porque você vê como alguns jogadores têm mais moleza em países latinos, né? Balotelli, quanto já não se engoliu do Balotelli, né? Do próprio Tevez.
Esse é um que acho que vai voltar. Pois é, velho. Mas também em função É o primeiro nome, né? em função de O resultado. outro saiu, os caras já começaram a falar do técnico. Que aí recupera, né? Já tá em casa mesmo, é mais barato, né? Dá uma requentada. O futebol tem muito disso, né? Também não pode desvalorizar o produto que tem em mão, né? É só uma preocupação que os clubes têm que ter. Mas ele supervaloriza, né? Não precisa supervalorizar. Só não desvaloriza, né? Doura muito a pílula. Em que outra situação o Adriano saindo, como ele está saindo do Corinthians, teria tanta gente atrás? É só no futebol, né? Ele ficou no Corinthians o quê? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio sem jogar. Teve a infelicidade daquela contusão, mas o fato é que ficou 1 ano e meio sem jogar. Já vinha de uma passagem pela Roma de 1 gol, né? Sim. Já tem mais de 2 anos que praticamente não só jogou um pouco quando estava no Flamengo. Há 2 anos ele não é um jogador consequência, é um jogador efetivo. Depois que saiu do Flamengo, basicamente não foi mais nada efetivo. Aliás, minto, na Roma ele nem fez gols. O último gol dele tinha sido pelo Flamengo. Na Roma ele pouco jogou e não fez gols. Tanto que a gente até ouve agora, estava ouvindo outro dia lá que tinha um time que queria contratar o Bruno. Pois é. O goleiro. Mas aí mais pra coisa do marketing, né? Fazer barulho, chamar atenção. E aí você tem o Guarani de Divinópolis. Usar aquela camisa igual do Leão, assim? pra combinar, né? O time até falou que ele poderia cumprir pena, se for domiciliar, ele poderia jogar de dia. Mas é mais uma tacada de marketing, que o marketing hoje em dia no futebol está falando muito mais alto, né? O próprio caso Adriano foi isso. Foi um caso Ronaldo às avessas. O Ronaldo veio como um caso de marketing, que se desse um caldo em campo já seria lucro. E foi. Certo. O Adriano não chegou a dar esse caldo em campo, né? Uma tacada de marketing. O marketing tem E isso. o Shen Zinzao, ele acha que vai dar alguma coisa ou não? Eu acho particularmente, com todo respeito ao departamento de marketing corintiano, eu acho que respeito internacional a gente ganha com conquistas, né? Ganha, eventualmente, quer ganhar o mercado chinês, então traz o melhor jogador da China, né? Não vai trazer o jogador que era do antepenúltimo colocado no ano passado, como se apresentou o currículo do Shen Zinzao, né? Nós temos, imagino que tenhamos no próprio Corinthians muito jogador com qualidade técnica maior que a dele. Valeu pelo barulho, a mídia contribuiu muito com isso, fez um barulho danado com ele, né? Parecia 2 gols no coletivo. Parecia até uma falsa grávida, né? Verdade. Até uma falsa grávida. Se ele der um caldinho já tá valendo, mas não é jogador para você considerar. Difícil, de linha, né? Difícil. Né? Tem gente de fora com menos nome que ele, que tem toda a condição de se firmar muito mais no Corinthians. O Catito Ramírez é um deles. Tadorucci. Mas também, assim, o Corinthians tem essas coisas de uma hora para outra, né? Por exemplo, o Birubiru chegou como uma piada. É uma piada. Não chegou como uma piada aqui? Na hora que ele ainda o Matheus errou o nome, eu trouxe o Lero. Mal comparando, até o próprio Marcelinho veio como contrapeso, acabou se transformando num dos grandes ídolos do clube. Mas no caso do nosso amigo chinês aí, eu acho mais difícil. É difícil? Eu acho mais difícil. Pelo histórico, é mais difícil, né? Pode compor elenco, tudo. A mídia entrou do departamento de marketing do Corinthians. O marketing está na dele, quer fazer barulho mesmo, com uma apresentação com um dragão, não sei o que. Ganhou espaço. Cachorro. Cachorro, né? Cachorro do meio. Ganhou espaço em programas nem eram de futebol. Telejornais deram espaço. Sim, claro. Então foi para isso que ele veio. O marketing do Corinthians está trabalhando com isso. O objetivo foi alcançado. Não internacionalmente, como eu falei, internacionalmente não é assim que a China vai voltar os olhos para o Corinthians, só por isso, né? Faz todos os amistosos lá, bota o chinês para jogar lá. Mas já fez isso em 94, já fez isso lá no Japão, com um japonesinho. Isso que ele faz a final, é sensacional. Se ele entra na final do Paulista, faz o gol contra o... Você faz o gol da Libertadores? Ele não é da Libertadores, é meio difícil ele estar inscrito. Entra pra história da Libertadores, né? Acho meio difícil ele ser inscrito. Tem que machucar muita gente, né? A posição dele é mais complicada. É bem provável que... Bom, o Wallace vai ter que sair da lista também, né? Então... Mas aí deve entrar outro zagueiro, né? No mínimo... Porque o Chicão não pode machucar hoje, do jeito que tá. Pelo que tá aí é o Marquinhos que vai entrar na lista.
Agora eu não sei se ele vai colocar outro atacante, né? É. No lugar do Adriano. Aí teria que ser um atacante que venha de fora, né? Porque dos que tem já estão todos, né? Não, Falta quem? Faltou o sensacional Bill. Não, então, já estão todos. Pô, sensacional Bill. O Bill tá sendo muito... Ele tá sendo cotado. O motivado, Flamengo que é o motivado. cara, o Flamengo que é o Adriano, que é o Bill. O elenco torce pelo Bill, diz que no treino todo mundo diz, boa Bill, vai Bill. É isso. O Bill fez um belo semestre pelo Curitiba, né? Sim, sim. Mas eu acho que o Bill, aí já falando sério, que também acho que é o caso um pouco do Edno, que na Portuguesa dava certo. E o próprio Souza, por que não, apesar dessa coisa folclórica do Souza, são jogadores que os times que precisam jogar em times que ataquem em função deles, com aquela característica dele, mais paradão. O Corinthians não vai jogar assim, né? Claro. É isso que explica por que eles deram certo no Curitiba ou na Portuguesa, ou no Bahia, e não no Corinthians, né? Não seria pela é uma falta de personalidade até do jogador? Eu acho que pela falta de mobilidade. Mobilidade. É uma coisa técnica, é o jeito que ele o cara joga. chega né? e na hora que ele vê a massa do Coringão lá, Tem um pouco, dá aquela tem um geladinha. Tem um pouco disso também. Porque pelo que eu soube do Bill, principalmente na época do Mano, que o Mano colocava ele várias vezes, diz que ele arrebentava no treino. Leão Comia de bola, treino, né? Leão de treino. Exatamente. Embora no próprio Curitiba, você veja, ele já não fez um segundo semestre à altura daquele primeiro, né? Sim. Aquele Curitiba finalista da Copa do Brasil, o Bill foi um jogador importante, chegou a ser ídolo da torcida. E já no segundo semestre já não foi essas coisas, né? Tanto que o outro lá, o centroavante, o Bobô, O né, Bobô. que foi lá na Rússia, lá, e agora tá no Cruzeiro, E né? dia gols incríveis no Isso, Corinthians. então, também era outro que o pessoal setorista falava pra mim, o cara todo treino não faz gol. Aí o caso Lulinha, que era uma esperança. Você acha que, assim, por exemplo, no caso do Lulinha, pra mim foi um erro do empresário, né? Você acha que ele pode estar cometendo o mesmo erro novamente com o Lucas agora? Não, apesar que eu tô falando a minha opinião, né? Não a sua. Eu acho que o Lucas já rendeu mais do que rendeu o Lulinha. Sim. O Lulinha foi uma grande decepção no sentido de que ele teve um campeonato inteiro, Kodama. Teve um ano de férias. A Série B foi um ano de férias. Jogos no Pacaembu, né? Torcida apoiando, todo mundo a favor. Alguns jogadores se valorizaram naquela onda. Um deles é o Herrera, que eu acho particularmente um grande perdedor de gols, que agiu com inteligência e passou a servir. Aí ganhou, né? E o Herrera se valorizou. E o Lulinha nem naquela situação conseguiu se valorizar. Mas ele já estava numa situação que sem moral e mesmo ele já não se sentia confiante. Mas se não ganhar moral jogando um ano no Pacaembu lotado contra adversários fracos, vai ganhar moral onde, Davi? Era o momento da virada. Não foi ele, eu não vi em momento algum o Lulinha falar que ele era o cara. Não, eu só vi ele o empresário, não, mas só o empresário dele falando que ele era o cara, mas que a multa dele era esperava-se. $50 milhões, que ele Esperava-se tinha que que ele ser fosse, né? promovido pro profissional, que o Chelsea queria ele, que o Manchester queria ele, que não sei quem queria ele. Eu acho que o empresário cometeu um engano, jogou um caminhão de areia em cima das costas do menino e a torcida foi da onda e começou a cobrar o menino antes da hora. E numa hora que o time precisava. Ele sobe antes do fim, antes do rebaixamento. Tanto que no Ele final, sobe com o Dentinho. O Lulinha já achava que ele não tinha condições de jogar no Corinthians. E o Dentinho, que não tinha toda aquela carga nas costas. Exatamente, foi né? tranquilo, esperava. que ninguém foi cobrando. Agora acho que no caso do Lucas isso não vai se repetir, porque realmente o Lucas já Ele mostrou tem futebol. mais futebol, com Já certeza, mostrou mais mas assim, recurso, já é um- posicionamento que teve esses dias aí do Wagner criticando o técnico do São Paulo, né? Não sei se, né, o outro dia o Luxemburgo estava comentando isso, que um dos problemas que o técnico tem é que o empresário dá palpite em relação ao que o jogador tem que fazer em campo, né? Esse é um problema sério. Agora, a gente não pode esquecer que também esse técnico é o Leão, um histórico de, Com certeza, de com encrencas certeza, tem com os gratuitas. jogadores, com certeza. É, Alberto, Carlitos. Eu acho que o risco que o Lucas corre é também de uma supervalorização, mais do que ele é, né? E agora, no momento em que está correndo meio sozinho também, os postos de craque no Brasil estão vagos, Kodama. Fora o Neymar e o Ganso, de quem ainda se precisa de uma sequência,
Você não tem mais ninguém para ocupar esse espaço. Então o Lucas está correndo sozinho aí, uma brecha. Estaria aqui já batendo ali pra gente, lá que a gente se encerrar o Deu programa. tempo? Exatamente, a gente vai ter que continuar o programa lá nos bastidores agora. Não tem nada. Tá certo? Aí fica à vontade aí. Já que você tá lá toda semana no Loucos lá, né? Hoje tem, se vocês quiserem ver, hoje sábado à noite no Loucos por Futebol. E estamos aí, foi um prazer participar aqui do nosso Kodama com esse cenário tão rico, né? Olha que detalhes, olha, nesses detalhes que a gente percebe realmente a riqueza de um cenário. Como ele fica mais alegre, mais bacana. É um prazer participar do programa aqui com o meu amigo de arquibancada laranja. Muito bem. Obrigado, Celso, pela presença. É uma honra recebê-lo aqui para falar sobre o Corinthians, falar de futebol. Prazer foi todo meu. Sou fanático por futebol, como você é, como eu sou também. Uma honra enorme. Obrigado, galera. Um grande abraço para você, quem pôde acompanhar aqui. Senão, depois está lá no YouTube. Um abraço para vocês. Sábado que vem tem mais, hein?